eu volto a conversar com a nossa Jussara Soares, no estúdio da CNN em Brasília. Talvez seja importante a gente destacar, Jussara, como as defesas estão vendo esse voto do ministro Fux e a esperança que elas têm de que esse voto, de alguma forma, possa influenciar esse julgamento. Se bem que os votos da ministra Carmen Lúcia e do presidente da primeira turma, do ministro Cristiano Zanin, talvez não se alterem muito pelo que está sendo esperado nesse julgamento. Jussara. Márcio, as defesas, claro, comemoraram esse voto do ministro Fux, elogiaram, como eu disse, a fundamentação teórica, ele citando jurisprudência, isso tudo eles elogiaram muito. E agora a segunda parte em que ele vai elencando as provas para rebater as acusações, principalmente no caso ali de quem ele já absolveu. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, como eu disse, condenou apenas por um crime, por ter o Mauro Cid, que foi o colaborador. Agora, tem um ponto que as defesas, elas reconhecem, que esse voto dele vai ser isolado. Não há nenhuma perspectiva, expectativa de que esse voto vai influenciar os demais ministros que ainda faltam a votar. Por quê? Porque ele já tem as suas convicções prontas, elaboradas, então, possivelmente, não há nenhuma expectativa disso. Porém, eles avaliam o seguinte, que o voto do ministro Fux, ele vai servir para ficar como uma carta na manga. Primeiro porque eles avaliam que os argumentos apresentados pelo ministro Fux, principalmente quando ele rebate as preliminares, ele, por exemplo, diz, olha, esse caso não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Este caso também não deveria ser da competência da primeira turma, deveria estar sendo julgado no plenário da Corte. E o Fux diz ainda, no voto dele, que houve, de fato, um cerceamento da defesa, que é uma alegação dos réus. Então, quando ele vota essas preliminares, os advogados veem ali veem argumentos para que eles possam, inclusive, acionar cortes internacionais. O ministro Fux, ele chega a citar um pacto ali de Pacto de São José, que é um tratado que foi assinado na Costa Rica, e o que os advogados avaliam é que, quando ele começa a citar isso, também ele indica que sabe que o voto dele será usado para fazer esses recursos. Além disso, não há uma expectativa que, num curto espaço de tempo, o voto do Fux abra a possibilidade para, de repente, fazer um recurso aqui mesmo na própria corte. Como a gente tem destacado aqui na cobertura da CNN, para levar um recurso para o plenário, por exemplo, deveria ter ali 2 votos divergentes pela absolvição, por exemplo, não é o que indica a tendência. Mas o que me dizem os advogados é que, quando o Fux ele vota nesse aspecto, divergindo e com tanta substância, com tanto fundamento, ele deixa a possibilidade para as defesas que lá no futuro, se de repente houver uma mudança de clima político, é o que me dizem, ou até mesmo na composição da corte, voltar a fazer algum tipo de questionamento. E aí eu falo, mas como isso é possível? E eles acabam citando o caso do presidente Lula, que foi condenado na Lava Jato e depois foi declarado ali a incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba para poder julgar o presidente Lula, na época ex-presidente, e aí o caso acabou sendo anulado e a condenação não existe mais. Então, eles veem essa possibilidade, eles falam assim, olha, isso é uma carta na manga, não dá para usar agora, a gente não sabe quando vai usar, mas nos deixa com a possibilidade de recorrer às cortes internacionais, tem essa possibilidade, se houver uma mudança no país, alguma mudança de ventos, e mais do que isso, sobretudo, eles veem esse voto do Fux como um reforço para eles seguirem insistindo que há uma perseguição política, de que se trata de uma narrativa e que não é um julgamento isento.